Muito bem, galera. Mais um No Contexto, começando aqui. E falando das principais pautas da cidade, da região, trazendo convidados ilustres que vêm aqui comentar acerca das debilidades, das demandas que nós temos aqui na região. E hoje, com um prazer imenso, imenso, eu tenho mais uma vez aqui partilhando essa mesa comigo, Leandro Patrão. Fala, professor. Fala, galera. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês. É um prazer imenso estar mais uma vez dividindo a mesa com você aqui, né, professor? Prazer. E claro que hoje com um convidado muito especial, Edcarlos Vieira, né, presidente da Câmara de Jundiaí. Edcarlos, seja muito bem-vindo ao No Contexto Cast aí. Fique à vontade, espero que seja um bate-papo muito bacana pra gente aí. Não é isso aí, professor? Show, vai ser show. É isso aí, seja bem-vindo. Eu quero agradecer aqui a oportunidade e bater um papo com vocês. Já gostei desde a recepção lá de baixo, entendeu? Com aguinha, com suco e tudo. Então isso é muito importante pra gente. E Leandro, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Gratidão. Por Jundiaí. Obrigado, Vamos gratidão. lá. Ó, não podemos esquecer que esse podcast é oferecido aqui pela MG7 Studios. Então, se você quer fazer aí propaganda da sua empresa, você quer aí divulgar melhor ela, com certeza a MG7 é a solução para você. Não podemos esquecer também que hoje aqui nos nossos bastidores a gente tem uma figura duas figuras ilustres aqui, que é o Rafa e a Alessandra, aqui ó, são os proprietários do Tribuno, o melhor jornal da região de Jundiaí. Sejam sempre muito bem-vindos! É isso aí. Um beijo, amo vocês! É isso. E hoje aqui, ó, nosso presidente e vereador, Edcarlos Vieira, tem 47 anos, é formado em edificações, é um empresário de sucesso, casado com a Cíntia, uma professora aguerrida aí na área da educação. Tem 2 filhos, o Cadu, de 17 anos, e a Mel. Uma trajetória política brilhante, foi participante de Grêmio Estudantil, foi presidente da DCE, o Diretório Central de Estudantes ali da Faculdade Anchieta. Ele trabalhou também em prol da tarifa social, que ele vai falar futuramente aqui, posteriormente. E também é o presidente do Parlamento Regional, está no seu 3º mandato como vereador e, abre aspas, é um pré-candidato a deputado na nossa região, podendo ser um representante. Ô, presidente, é um prazer imenso ter o senhor aqui e eu gostaria de começar aqui com uma pergunta para o senhor, que é o natural que a gente vai fazendo para quem participa aqui com a gente. Então, assim, olhando para a vida do Edcarlos hoje, quem é você dentro do cenário político e social no que diz respeito à região metropolitana de Jundiaí? É importante a gente, primeiro, para quem não me conhece, me chamo Edcarlos, moro na região oeste de Jundiaí. Aliás, a região oeste da cidade, o chamado Vetor Oeste, ele começou a existir a partir de 20 de novembro de 2012. Uau! Porque essa palavra não existia nos mapas, não existia na imprensa. Dá um Google lá, ou um chat GPT, que está na moda agora, você vai ver que não tem essa palavra antes de 2012, né? Nós fundamos o coletivo Vetor Oeste, que é nada melhor que um grupo de amigos, de pessoas que pensam numa cidade melhor. E aí nós reunimos aí todas as vezes em círculo, porque a gente trabalha a questão da igualdade. Ninguém é melhor que ninguém e juntos a gente consegue construir um mundo melhor. E foi quando a gente conseguiu aí mais de 1 bilhão de investimento e dar visibilidade, né? Que aqui o Rafa, a Alessandra são testemunhas disso, que a região oeste ganhou muito visibilidade política com a união dos moradores para pleitear recursos para aquela região, né? Levamos a universidade para lá, Instituto Federal, que era para ser um cemitério onde é o Instituto Federal hoje. Uau, isso é uma nota nova, viu? Eu não sabia E não. aí levamos a UPA para aquela região também, que foi muito importante e que o exemplo que deu certo, mas com a participação coletiva, né? Então, a gente está aí junto construindo uma cidade melhor e dando visibilidade para os bairros. Coração voltado para o oeste, né? É isso aí. Não é o velho oeste, é o novo oeste. É o novo oeste. Ai, que respeito, cowboy. É isso daí. Ô, Carlos, aproveitando essa emenda sua aí, me fala uma coisa. Com a sua experiência, como que você avalia hoje o atual cenário político do Brasil hoje? Posso chamar de patrão? Claro! É uma honra! Eu vejo assim, há uma polarização política muito grande. Eu tenho um posicionamento muito claro, né? É projeto bom da direita, a gente aprova. É projeto bom da esquerda, a gente aprova. Eu sou de centro. Meu partido é União Brasil. E ser de centro é uma ausência de preconceito. Se é bom, você aprova. Se é bom para a cidade, para as pessoas, tem que aprovar. Você não pode ser porque ideologicamente você acredita em outro político, outro partido. Eu acho que essa questão de ter político de estimação não é bom para a gente, para a sociedade. E vejo que Jundiaí perde muito
e não ter um representante na Assembleia Legislativa e nem no Congresso Nacional. O último representante foi o ex-prefeito Miguel Haddad, depois teve também o ex-prefeito Luciano Machado, Pedro Bigardi, Ari Fossen, foram nossos deputados aqui na cidade. E aí nós montamos uma comissão de vereadores, fomos para Brasília, no comecinho do ano passado, chegamos lá, batendo na porta dos ministérios, os ministérios falando o seguinte, olha, aliás, com recurso próprio, é importante ficar claro isso. Bom, isso aí nós não gastamos dinheiro público para ir para Brasília. E aí nós chegamos lá, falando com os ministros, falando, olha, tem emenda parlamentar? Tem emenda parlamentar? Não tem deputado, não tem emenda. Aí a cidade perde com isso, né? E a cidade é uma cidade que muita gente conhece, inclusive estava em Belém no final do ano, e aí encontrei um cara do Uber, ele falou assim, Jundiaí, você é de que cidade? Eu falei, sou de Jundiaí. Ele falou, Jundiaí é a terra da uva, o cara do Uber. Uau! O cara conhece minha cidade lá em Belém, né? Daí eu falei, terra da uva. Do Paulista de Jundiaí. Eu falei, caramba, conhece o Paulista de Jundiaí? Ele falou, odeio sua cidade. Eu falei, mas como assim você odeia minha cidade? Teve alguma ex-namorada, alguém que decepcionou você lá? Seu time, que goleou o meu time golear o time dele lá. Do Pará. Do Pará, de Belém lá. Remo? Não, é o outro. Não, é o Paysandu? Paysandu. Paysandu. Parece que por 8-1, 7-1. Ficou com Foi uma a mancha. maior goleada da história do time. Ficou com uma marca no coração. Que golearam e foi isso. Então, daí ele falou, estudei sua cidade porque eu não gosto da sua cidade, porque goleou meu time. O Paulista de Jundiaí, né? Nós paulistas aí fazendo história no Paulista. Que legal, Ed. Muito bom mesmo. E olhando dentro desse cenário hoje de vida pública, né? Acho que com toda a sua experiência e o seu exercício de presidente que te dá, né, braços muito maiores, qual é a sua maior preocupação na área pública hoje? Hoje, a nossa maior preocupação é a questão da saúde pública. Nós estamos numa região com mais de 1 milhão de habitantes e nós temos um hospital regional que ele atende 42 cidades. O prédio, eu tenho falado muito com o prefeito Gustavo Martinelli, o prédio é nosso, do jundiaense. Sim. É da prefeitura, mas pertence ao jundiaense, ao morador de Jundiaí, né? Não ao clube jundiaense. E aí, um hospital que atende 42 cidades. E esse hospital deveria priorizar a região metropolitana de Jundiaí. Não queremos que as pessoas de outras cidades deixem de serem atendidas, mas que o governo do estado construa hospitais regionais nessas outras regiões e priorize para cá. Porque nós sempre observamos isso, e vocês devem ter acompanhado, que parece que tem uma ponte, um viaduto de São Paulo a Campinas, Sim. que o governo investe. Em Campinas, investe em São Paulo, e Jundiaí está embaixo dessa ponte, que ele não recebe investimento. Inclusive, o governador agora... mandei uma mensagem pedindo uma agenda do Parlamento Regional com o governador do estado, porque ele está lançando aqui no trem Intercidades 5.000 habitações que chega até aqui próximo de nós, né, em Campinas, vai vindo para cá e não chega até Jundiaí, no eixo do trem Intercidades. Por que não está investindo em Jundiaí? Claro, tem habitações saindo aqui por Jundiaí pelo governo do estado, mas não em relação ao trem Intercidades, porque não temos representante na Assembleia Legislativa. O prefeito ele tem o papel dele, que é articulação e tudo, mas o prefeito tem que cuidar de uma cidade com 460 mil habitantes. Muito grande, né? Ele tem que criar uma relação regional. Ele sozinho não dá conta. Então, precisamos de representantes na Assembleia Legislativa para poder defender os interesses regionais, né? Porque senão a gente vai ficar na mão de novo, né? É um exímio conhecedor, né? Dá para perceber assim que dentro das pautas elencadas aqui pelo Ed, essa questão de falta de representatividade, e ele foi já quem fez isso pelo Vetor Oeste, ele aqui mencionou coisa de 1 bilhão investido para lá. Quando nós tivermos representante, de fato, e aí sim, Ed, nós teremos de fato esse dinheiro jorrado em Jundiaí. Mas olhando então, uma das segundas pautas que você tem é habitação social. Habitação, eu já paguei aluguel. Eu sei a dor da pessoa que acorda de manhã, inclusive estava na Feira Livre do Almerim das Chaves ontem, e chegou um rapaz com 2 crianças pequenas e falou, eu quero falar com você. É verdade que o Gustavo Martinelli vai fazer habitação, que já está construindo ali no Fazenda Grande. Sim. Algumas casas ali, vai ter mais habitação. Eu falei, olha, vai ter sim. Eu falei, cara, eu ganho R$ 2.200 de aluguel. Aliás, eu ganho meu salário R$ 2.200 por mês. Recebo líquido na empresa. Pago R$ 1.700 de aluguel. Tenho meus 2 filhos pequenos aqui do meu lado.
você acha que sobra o quê para eles no final do mês? Nada. Arrepia na hora, porque eu já paguei aluguel, isso aí é a dificuldade da pessoa pagar aluguel. E a gente vive numa região tão rica, mas ela só se torna uma cidade rica quando tem uma igualdade social melhor e oportunidade para mais pessoas. Agora é assim, se tem o prefeito, tem mais gente trabalhando na mesma linha, reúne os prefeitos da região metropolitana, chega no governador, com o deputado e fala, olha, governador, cara, precisamos. A gente tem terra, tem área para construir. Bora lá fazer moradia para esse povo? De interesse social, de 0 a 3, salário mínimo de 3 a 6. Então, não tem como não defender isso. Porque quando a gente sente na pele o valor de pagar uma conta de aluguel, todo mês, depois do final do mês, você não tem, ou tem que escolher entre a cesta básica, entre comprar uma roupa para o filho. Eu paguei quando era solteiro. Depois de casado, não. Mas você pegar e decidir entre uma coisa ou outra, é muito difícil. Então, é uma cidade das oportunidades. Então, a gente tem que trazer oportunidade para as pessoas. Vai construir 1.000 moradias, 2.000. Nossa missão nesse governo do Gustavo agora é 1.000. E a Câmara Municipal tem esse compromisso, os vereadores têm esse compromisso junto comigo na Câmara de cooperar com o governo. E o Gustavo é um ser humano muito sensível nas causas sociais, porque ele vem de comunidade, ele vem de um bairro pobre, ele vem de família simples, ele sabe a dificuldade que tem para o trabalhador todo dia. Então, não tem como não defender isso, sabe? Que legal, parabéns. Parabéns mesmo. Ô Ed, e existe uma decisão recente do poder público que você destacaria positiva ou negativa? Do poder público em geral? Sim, em geral. Do poder público, a gente tem várias coisas, né? Tem do poder público federal, do estadual, do municipal. Nós temos aqui enfrentado algumas dificuldades em Jundiaí, né? Pela questão da falta de orçamento público. Por exemplo, nós temos situações, por exemplo, nosso Hospital São Vicente está superlotado. Isso é uma crítica recorrente que nós recebemos dos moradores. Mas quem está pagando muito essa conta é o cidadão jundiaiense que está pagando essa conta. E aí, quando a gente fala da saúde pública de novo, se tem o Hospital de Várzea Paulista, que ele possa atender a média complexidade, Jarinu, Campo Limpo e Várzea Paulista, e o governo do estado investindo no Hospital de Várzea, vai ter mais fôlego para o São Vicente respirar. E aqui todos nós temos uma gratidão pelo São Vicente. Mas não... E eu sei da crítica e a gente atende as pessoas quando falam, olha, está demorando a cirurgia, está com essa dificuldade e tal, mas o município não dá conta de tudo. Então, isso é uma dificuldade muito grande para nós. E a gente tem que ajudar e buscar resolver esse problema, que é um esforço que nós viemos enfrentando isso junto com o prefeito, porque sou da base do governo, estou junto com o prefeito para poder ajudar a resolver os problemas. Criticar quando é necessário, e ajustar quando é necessário também. Porque é importante para a cidade, né? Então, é isso. E na questão do Estado, até é um pouco triste isso para nós, porque o governo do Estado, o Tarcísio, tem cuidado do Estado inteiro de São Paulo. Aí eu brinco muito com os vereadores e falo, poxa, tá bom, o seu bairro, chega lá, o prefeito tem que resolver asfaltar meu bairro, tapar o buraco no meu bairro, da região onde eu atuo e tal. E o prefeito vai falar, putz, vai lá ver o que o vereador está pedindo, porque a população está cobrando o vereador, né? Com o governador é a mesma coisa. Tem muita gente que chega em Jundiaí, e aí eu falo pré-candidato de ocasião, às vezes. Porque daí começa a vir para cá no período pré-eleitoral. Traz uma emenda parlamentar. É isso aí. Traz uma emenda parlamentar, e aí, tudo bem, a gente entende, ele precisa do voto e ele é livre, o Estado de São Paulo, a pessoa pede voto onde ela quiser. Só que ele não vai conseguir cuidar de Jundiaí. O cara é lá do interior de São Paulo. Você acha que ele vai priorizar a cidade dele ou priorizar Jundiaí na hora da emenda parlamentar? Cidade dele, sem dúvida. Então, como sociedade, a gente refletir sobre isso. Aparece muita gente no período eleitoral na nossa cidade, leva muito voto para fora, e mesmo que a pessoa tenha boa vontade em ajudar, não vai conseguir. É que nem eu cito muito a nossa casa, né? Tem uma torneira vazando em casa. É o vizinho que vai conseguir resolver ou é nós que vamos ter ali a capacidade de olhar o problema todo dia e falar, putz, vou ter que resolver esse negócio. É isso aí. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso. E Jundiaí perde não tendo deputado. Perdemos mais, eu fiz o cálculo, mais de 500 milhões só em não ter deputado. Jundiaí. Mas juntar a região metropolitana, não tendo deputado,
estadual e federal, no mínimo 2 bilhões de reais nós perdemos nos últimos anos por não ter representante. É muito dinheiro. Muito né? dinheiro. E é nosso, é de imposto, né? Por isso a Quem está importância. pagando é a cidade. A gente paga muito e recebe pouco. Lembrando que a De gente volta. tem, assim, uma responsabilidade, principalmente porque Jundiaí, ela é a mãe da região, né? De fato é. O prefeito de Jundiaí, ele sempre é eleito para a região. Sim. Ele é como se fosse um presidente de região. E assim, na nossa região nós temos cidades muito privilegiadas no que diz respeito ao orçamento. Itupeva, Louveira, são fatos disso, né? Mas a gente não tem essa contribuição regional. Seria uma coisa a ser pensada, já que nós somos uma região metropolitana. Tem um fundo Fato, regional, fato. né? Tem um Seria fundo uma coisa regional. boa pensar. Nós fizemos, como a gente está atuando no parlamento regional, né? Fico na presidência agora até março, por causa do processo pré-eleitoral. E aí eu pego sempre o ônibus, no horário que as pessoas me orientam a pegar o ônibus. Inclusive amanhã vai sair aí a nova empresa que vai tocar o transporte público na Sim. cidade. A gente tem essa visão de que vivenciar o que o cidadão lá na ponta passa no dia a dia. Então, a pessoa de Cabreúva pega o ônibus lá, vai trabalhar no distrito industrial, demora 2h30 para chegar no trabalho, 2h30 para voltar. Total 5 horas da vida dela, que ela perde na qualidade de vida. Então, tenho aqui, inclusive a Laís está comigo aqui, mora no centro da cidade, trabalha na Câmara Municipal. Ela demora 5 minutos da casa dela até a Câmara Municipal. Então, ficar perto do trabalho é importante demais para as pessoas. E quando não tem essa oportunidade, tem que ter uma mobilidade urbana melhor. Então, por que não... Nós estamos discutindo com os presidentes das câmaras em ter uma concessão regional do transporte público para interligar essas cidades. Porque hoje não é interligado. E hoje o trabalhador que sai de Campo Limpo Paulista para chegar no distrito industrial de Jundiaí é um terror. E eu vivencio isso quando eu ando nos ônibus, as pessoas reclamam. E como a gente pode melhorar essa condição para esse cidadão? Então, vivendo a realidade dele, que a gente vai poder agir como política pública para melhorar a vida dessa pessoa. Uma nota aqui que interessante, o Ed falou então assim, ó, se a pessoa sai de Cabreúva, ela gasta 2h30 para ir para voltar, ela gasta 5 horas. 5 horas dentro de 365 dias dá 1.825 horas, que dá 30 dias. 30 a pessoa dias. perde um mês inteiro da vida dela em um ano, só andando de ônibus. É isso. De ônibus. Exatamente. Boa, Exatamente. professor. Horrível, né? É isso daí. Isso com o ônibus não atrasa. Não. É isso. E um mês é isso. muito coisa. É. Ô Ed, e olhando aí a situação, né? O que falta para transformar o discurso político aqui na região em realidade? O discurso político, nós gostamos, a gente fala muito disso, né? Falar menos e fazer mais. Eu tenho conversado muito, né? Fui, quando apoiei o Gustavo para prefeito e o Ricardo Benassi para vice, nós combinamos uma questão muito importante, entregar uma cidade melhor do que nós recebemos. Legal. Né? E fazer acontecer do que ficar falando de habitação. Inclusive, o tema da campanha da fraternidade desse ano fala sobre moradia, né? Então, sobre fraternidade e moradia. Sou católico. Sim. E aí encaixa que depois de 8 anos começou a entregar moradia popular. Fato. E aí, para frente, a gente vai conseguir entregar mais. Vamos entregar 1.000, 1.500, enfim, até o final do mandato. Quanto vamos poder entregar? Então, isso é saindo do discurso e indo para a prática. E esse ano, o ano passado, o Gustavo pegou o orçamento, né? Nós discutimos com a Câmara, e eu falo muito disso, que a Câmara tem participado assiduamente nas discussões em relação ao governo. Então, a gente está dando opinião o tempo todo ali, isso é importante demais para a cidade. E aí, o orçamento desse ano já vai ter muita coisa boa que vai acontecer na cidade. E tem coisas que já estão sendo entregues. E tem coisas que virão, que vão começar obras novas e tal. O que tem que ter é determinação e coragem. E na política, sem coragem, você não consegue dar um passo. Fato. Né? Então, eu acho que esse discurso... já saímos do discurso faz tempo. Sim. E vindo para a prática, poder fazer a entrega de resultado. Tem uma questão do trem intercidades, por exemplo. É uma coisa que a Câmara Municipal e a região metropolitana têm trabalhado muito. Tem um empresário que me procurou perguntando dicas que ele gostaria de construir perto da estação do trem de Jundiaí, porque tem clientes dele em São Paulo que falam, olha, se você construísse em Jundiaí, a gente mudaria para lá, porque vai ter o trem intercidades. Eu gostaria de sair de São Paulo do meu trabalho, pego o trem intercidades, que é rápido para chegar em Jundiaí, vai ficar pronto em 2031,
o cara está pensando em construir agora. Muito legal. Então muda a investir, característica regional de Jundiaí só com esse trem rápido de São Paulo para cá. Então, isso tem que ser pensado agora. Mas vai ficar pronto agora? Não. Mas tem que começar a trilhar isso já. E já aproveitando, a cidade está preparada para crescer economicamente e socialmente, você acha? É difícil. A cidade, ela está crescendo de forma desorganizada. Como Câmara Municipal, a gente tem parte da responsabilidade em fiscalizar isso. Nós vamos agora fazer uma alteração do plano diretor, porque assim, o empreendimento vai lá, constrói, faz um loteamento de 500 lotes residenciais. Isso. Aí, é importante que ele faça uma contrapartida para a cidade, que ele está trazendo 500 famílias para a cidade, ou para aquele bairro, e o que ele está fazendo em contrapartida para a cidade? Mas tudo bem. Tem que ter o equilíbrio em relação a isso. Não podemos exigir mais do que o justo para esse empreendedor, porque senão ele vai ter que encarecer esse loteamento e não vai conseguir vender. Então tem que ter um ponto de equilíbrio. Conversar com os empreendedores e ter contrapartida disso. Não tem como um empreendedor levar 500, 1.000 famílias para um bairro e não tem ampliação da escola, não tem a ampliação da creche, não tem na saúde, não tem na segurança pública, não tem uma nova avenida. Então, a gente está pecando muito em mobilidade urbana. Não cabe ao município investir em um anel viário. Hoje a pessoa sai de Campo Limpo para ir para Itupeva, ele tem que passar por Jundiaí. Nós temos que arrumar alternativas para esse cara não passar dentro da cidade. Eu saio do residencial Jundiaí, tenho que pegar a Hermenegildo Tonoli, a Dom Gabriel e a Anhanguera para chegar no centro da minha cidade. Cara, e diga de passagem que são vias muito ruins de transitar, né? Mas por quê? Muito, no horário de pico. Porque essas rodovias, a função da rodovia é ligar as cidades. Então, a Hermenegildo Tonoli é ligar Itupeva a Jundiaí. A Dom Gabriel, a região de Itu, Cabriúva, a Jundiaí. Nós, moradores da cidade, nós temos que andar pelas marginais, por vias rápidas, internamente da cidade. Então, o cidadão de Jundiaí, ele tem que circular em marginais e vias que conectam a cidade, sem precisar passar nas rodovias. Perfeito. Nós temos lá a Dom Gabriel, temos a Colinas lá. O que é Colinas? Eu questiono até aqui a vocês, não é quem está entrevistando, são vocês. Mas é assim, o que a Colinas investiu do Eloy Chaves para cá, Medeiros para cá, nos últimos anos? E aí ela tem um compromisso de investimento com o governo. Agora é assim, quem vai questionar isso? O Gustavo Marginal já questionou isso com o governo do estado. Eu já questionei como vereador. Volta lá. Tem que ter mais força política para poder questionar e conseguir esses investimentos que vai ajudar a nossa cidade. E nesse caso, educação, saúde, infraestrutura, qual deveria ser a prioridade imediata? A prioridade imediata que eu vejo, não tem jeito, é a saúde. Isso não tem como. Porque quando a pessoa está ali esperando a cirurgia dela, está num sufoco danado, ela liga pra gente, a família liga, e aí é questão da empatia, né? E se é meu pai, se é minha mãe, se é seu irmão, se é sua esposa, seu filho, que está esperando há 4, 5 anos por uma cirurgia, como que faz? Saúde não espera. Então, eu acho que é isso. E o governo do estado investe pouquíssimo na saúde. Então, temos que ser firmes e cobrá-los para que invista mais na saúde da cidade. Porque o município sozinho não dá conta. Muito bom. Ó, Ed, dá para perceber, e parabéns aqui, você é um exímio conhecedor no que diz respeito à organização da infraestrutura e da mobilidade da cidade. Principalmente saltando a questão do plano diretor, né? Olhando, né, e uma fala que você comentou aqui agora, que haverá uma conversa com o empresário para que ele ofereça a contrapartida. Exato. Mas assim, sabemos que na questão de fala, isso se torna muito bonito, de fato. Mas o empresário nunca cumpre o que de fato é estabelecido como um plano oral. Agora, eu digo para você, existe da parte da Câmara, dos vereadores, uma lei para forçá-lo de fato a cumprir isso? É assim, o diálogo é o começo de qualquer negociação. Vai se tornar a alteração do plano diretor que eu citei aqui, vai ser alterado, vai ser feita a alteração. Perfeito. O que precisa chegar num ponto de equilíbrio. Por exemplo, a região central da cidade. É uma discussão enorme e precisar, aí tem a Daniela da Câmara que está tocando ali, tem os vereadores ali que têm atuado bastante no centro da cidade. O centro da cidade não pode ficar como está. Nós temos que atrair habitação para a cidade. O prefeito concorda, a equipe do planejamento concorda, a Câmara concorda. Tá bom, vamos mudar a lei. Agora, para atrair um empreendedor no centro da cidade,
chego no empresário e falo, poxa, vamos aqui aprovar aqui, você pode construir prédio aqui para atrair a habitação popular para o centro, só que você tem que deixar 2 garagens para cada carro. Economicamente, no empreendimento, é polêmico isso, mas se falar, vai custar muito caro para o vendedor. E ele não vai conseguir vender esse apartamento. Não vai. Então, tem muita gente hoje que não quer comprar carro. E kitnet, entre apartamentos menores, a gente mora sozinho e tal. Hoje tem gente que paga um absurdo no apartamento porque não tem apartamento menor para ele morar. Então, dá para fazer um meio termo? Não vai ter uma garagem para cada carro, vai ter 20 apartamentos e 10 garagens, para ter essa opção de quem não vai usar, aluga a sua garagem, enfim. Então, é esse diálogo que a gente tem que trabalhar. Que daí o empreendedor, o empresário vai falar, vou investir. Porque se muda a lei e o empresário falar, não tem interesse, não vou investir, não vai acontecer nada. Então, por isso que eu falo da contrapartida. É uma lei de mão dupla, é um ponto de equilíbrio. Sim. O empreendedor, ele quer lucrar e ganhar dinheiro, mas nós temos que conscientizá-los de uma forma ou de outra que ele tem que contribuir com a cidade. Não dá para construir um apartamento, um condomínio de 500, 600 apartamentos, e a mobilidade, e a saúde, a educação que se lasque. Não tem. Então, aí a gente corrige através da lei. Não tem outro caminho. Perfeito, muito boa, né? É muito boa mesmo, uma explicação. E dentro dessa questão, olhando, né? E é uma pergunta mais de cunho muito profundo, mas fica à vontade de responder sim ou não. Existe a dificuldade de patrimônios históricos tombados no centro ou não tem essa dificuldade hoje? Tive uma conversa essa semana sobre os patrimônios históricos da cidade, inclusive tem uma discussão na Câmara, tem alguns vereadores que a gente tem conversado sobre isso. Tombamento do patrimônio histórico é importante, mas tem que avaliar os critérios de tombamento. Que tem casos, por exemplo, o pessoal vai reclamar para nós do tombamento, tombou, mas daí como que o pessoal vai sobreviver daquele imóvel para poder ter uma renda e pagar as contas e ter lucro ali? Boa, Ed. Aí eu vejo que outros países e outras cidades do Brasil mesmo têm o plano diretor um pouco modificado. Aí é uma opinião particular minha, daí a gente tem que também avaliar e tem outros pontos de vista. A fachada, tem patrimônio que só está a fachada em pé. Sim. Você mantém a fachada e autoriza que o empreendedor, na parte de trás, construa um outro equipamento ali. Sim. Você mantém a característica urbanística. Histórica da cidade, mas a utilidade incentiva esse cidadão, Sim. mas permite que ele explore o espaço e que ele construa um escritório ou um edifício atrás, enfim, alguma coisa que ele vai ter essa compensação. Então, eu acho que dá para chegar nesse ponto de equilíbrio. Dá para chegar. Muito legal. Então, é conversando que a gente consegue se ajustar. Muito legal, né? Bacana, sensacional. Eu sou suspeito de falar, professor, já debatemos sobre isso. O Ed também, né? Também da parte da construção aí, né? Uma excelente aula aí, tô observando aí. Muito bom. Show de bola. Quando eu fui servente em obra, né? Quando eu cheguei em São Paulo, vim do Paraná para cá, eu não sei se é alguém de vocês é de fora daqui. Você é daqui? Não, sou de Jundiaí mesmo. Minha família é toda nordestina, né? Mas Eu vim do Paraná para cá com 16 anos fazer escola técnica, no colégio técnico aqui. Aí, meu primo falou assim, vou arrumar um emprego para você de pacoteiro no mercado. Porque era emprego há 30 anos atrás, em 1996 e tal. Aí, não deu certo porque... não vão pegar por causa de idade de quartel, não sei o que e tal. Aí me arrumaram, daí que emprego? Tem de servente, né? Quem vem de fora é mais ou menos isso. Isso daí. Aí eu cheguei na obra, eu vim da roça. E lá, a gente conhecia coisa de madeira, martelo, prego, porco, bicho, animal. Então. Aí chegou aqui, o pedreiro chegou e perguntou para mim assim, eles colocam apelido na gente, né? Ô Paraná. É isso aí. É sempre assim. Traz para mim aqui a talhadeira. Vou saber que negócio é esse. E procura na obra. Vai pra lá, vai pra cá. Aí não sabia o que era. Falei, primeiro dia de emprego. O cara vai mandar eu embora. Eu não sei nem o que é isso, né? Aí tinha o eletricista, falou, Paraná, o que você tá procurando aí? Eu falei, procurando a talhadeira. Falei, isso aí no seu pé, rapaz, a talhadeira. Peguei e levei pro pedreiro. Porque a gente não subia escada rolante, elevador, nem nada. A gente veio da roça, né? Então, e sou muito grato de ter a oportunidade de chegar numa cidade como Jundiaí e chegar à presença da Câmara, né? Mas foi um aprendizado tremendo. E essas pessoas ensinando a gente, dando oportunidade pra gente e falar, poxa, né? Então, a construção civil, ela tem história. Tem história. Eu sou suspeito de falar, professor, porque eu sou apaixonado por construção civil, né? Então, Seu nome é quase Bobcat. E dando continuidade aí, Ed, fala pra mim uma outra coisa, irmão.
Como você avalia a atuação do Estado, da Federação em relação aos municípios? O que você me diz sobre isso? É assim, nós tem tem uma defesa, um movimento nacional da repactuação dos municípios. Repactuar a questão dos impostos. Por quê? Porque tudo acontece, eu tenho alguns mestres que eu conheço da política que defendem muito isso, que é o Michel Temer, que é o Kassab, e são pessoas que defendem muito o municipalismo. Por quê? Porque tudo acontece aonde é a federação, aonde é o Estado. Entendeu? Tudo acontece, nada acontece. O que acontece no governo federal? O governo federal ele é onde? O governo do Estado é onde? Tudo acontece no município. Exato. Então, a pessoa vai pedir a poda de árvore, é no município. A saúde, é no município. Então, as coisas acontecem aqui. Então, e Jundiaí é uma das cidades mais ricas do Brasil. Aqui a gente paga pra caramba. A gente manda muito dinheiro pra União. E aí volta pouco pra cá. Fato. Então, essa repactuação ela é importante para poder vir mais recursos para cá, porque o gasto é grande, é alto. A cidade de Jundiaí, a qualidade de vida, ela é boa. Elevadíssimo. Mas tem que melhorar algumas coisas. E aí não tem recurso porque o imposto vai e não volta. É isso. É isso. Isso é uma defesa que, inclusive, o MDB faz desde a época do regime militar, né? E quem tem defendido muito isso é o Luiz Felipe de Orleans. Ele tem feito uma defesa aguerrida Boa, com professor. relação à liberdade do município no que diz respeito às suas finanças. Tomara que aconteça, de fato. Exatamente. Edi, então, olhando assim o sistema político atual, sabe? Ele favorece ou ele trava o desenvolvimento? Boa pergunta. O modelo hoje ele trava desenvolvimento social e econômico. Eu entendo que tem que ter a distribuição de renda. A gente tem Jundiaí é a cidade polo, e a gente sabe das necessidades das cidades mais pobres. E ninguém é contra isso. Mas, por exemplo, tem cidade que faz... eu vi denúncias no final do ano, várias cidades no Brasil fazendo shows de 1 milhão, 2 milhões de reais e tal. E aí, para fazer campanha lá para o prefeito da cidade e tal, e aí o Ministério Público mesmo travando essas festas, porque teve uma cidade, não me lembro qual era, que o orçamento do show era maior que o orçamento da Secretaria da Cultura pro ano todo. Pô, aí não dá. Aí você fala, Aí poxa, fica difícil. e aí é a política do pão e circo, né? Então, eu acho que a gente tem que avaliar muito bem isso. Poxa, mas esse prefeito vai fazendo show, e depois a pessoa desse prefeito vai tratar numa outra cidade porque a cidade não tem dinheiro para saúde. Né? É meio... Não. Mesmo que seja legal e constitucional, é imoral fazer Imoral, isso, né? Então, a gente tem que avaliar em relação a isso. Então, eu acho que tem que ter uma fiscalização maior do cidadão acompanhando a Câmara agora. Fomos premiados agora, recebemos agora a medalha de ouro, né, da Câmara Municipal pela transparência do trabalho da Câmara. Parabéns. E vamos agora, para o ano que vem, para o diamante. E por quê? Porque a gente tem que ser transparente com o cidadão. Se ele paga imposto, ele tem que saber para onde vai o dinheiro dele. Exato. É o mínimo. Esse ranqueamento se dá, então, pela transparência financeira ou pela... Transparência em tudo, não só financeira, como também na prestação de serviço, nas entregas. Tem vários critérios de avaliação. Que legal, Mas muito isso é bom, né? sensacional. Sobre a presidência Exatamente. do Nobríssimo. Ô Ed, e me fala uma coisa, falando sobre emenda parlamentares. Você acha que são mal usadas ou mal fiscalizadas? A emenda parlamentar no Brasil, a emenda PIX, a emenda impositiva, o orçamento dos governos ficaram travados nas emendas. E aí, volto a falar, deputado tem emenda, se ele souber aplicar bem a emenda, tá tudo certo. Mas tem caso, por exemplo, que emenda aqui, eu acho que no interior de São Paulo, ou foi no Rio, não me recordo agora, que eu vi esses dias, foi usada emenda para um show, num lugar onde criminosos atirando para cima. Quer dizer, aí foi usada uma emenda para isso. Então, a transparência, ela é importante demais. E aí a bagunça, a corrupção que vem atrás dessas coisas todas aí, que danifica o Brasil, porque você tem que investir numa escola pública, numa mobilidade urbana e tal. Mas a emenda ela é importante para o deputado que ele vai levar para a sua região, né? Porque se não tem um deputado lutando por lá,
o governo federal não vai conseguir cuidar, nem o estadual, ninguém porque ele tem enxerga. um mundo gigante para cuidar, né? Exato. Mais de 5 mil municípios fica muito difícil. Né? Isso E olhando para essa questão, o Brasil caminha então mais para uma polarização ou para um diálogo? Eu acho que o Brasil está polarizado, né? O filho do Bolsonaro e o Lula. Eu vejo o Ratinho Júnior. Eu sou suspeito de falar do Ratinho porque é do meu estado. Paranaense, pé vermelho. E conheço bem a família do Ratinho. O Ratinho Júnior, conheço ele bem antes de ser candidato. Né? Morava em Curitiba, eu morei um período em Curitiba lá e eu conheci toda a família do Ratinho lá. E uma pessoa muito competente. E eu gostaria muito que ele tivesse a oportunidade de apresentar o que ele faz do Paraná para o Brasil em um desses momentos. Mas não é do meu partido. Então eu tenho que esperar a decisão partidária para saber quem vai apoiar para o presidente da República. Mas eu acho que as pessoas estão um pouco meio desgostosa com a polarização, né? Cada um defende seus interesses, sua ideologia, mas essa polarização, a sociedade está cansando um pouco disso. Eu vejo isso no dia a dia na Então, rua. o centro, de fato, ele pode ser um pedido popular hoje? Eu acho que pode, porque as pessoas querem saber, no final da noite, se ela vai ter como pagar a luz e a comida no prato dela. Muito bom. É isso que o cidadão está Muito esperando bom. da gente. Ele paga a gente para isso, né? É isso, de fato. Excepcional. O eleitor hoje está mais consciente ou mais influenciado? Graças a Deus, eu acho que mais consciente. Tem as redes sociais que, né, agora a inteligência artificial ela vem numa situação, inclusive tem um vereador, um colega na Câmara que criaram uma imagem dele com inteligência artificial e que não é verdade. Não é a imagem dele, a foto dele. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque essa influência desleal, essa influência de imagem, de vídeo criado, que você fala, poxa, é o cara. E não é. De fato. Isso influencia as pessoas. Por exemplo, teve gente da minha própria família que falou assim, olha, recebeu um videozinho lá, falou, o Lula morreu já tem 10 anos. O que tá lá é um clone dele. Eu não sei porque eu não conheço, né? Não tenho essa relação com o PT e não tenho essa vivência, mas eu acho que não é um clone. Mas é assim, essa influência é ruim, né? Aí tem gente que fala, não, o Bolsonaro não foi preso, né? Enganaram, o Bolsonaro está fora do país e tal. Então, essas coisas todas são complicadas pra gente, né? Porque como a gente vai lidar com isso no dia a dia, com aquelas pessoas mais simples que às vezes recebem essa notícia no WhatsApp e para ela é verdade. Então a gente tem que dosar muito bem isso. Sensacional. Cabe uma notinha aqui, né, pra você, as tias do Zap, aí cuidado. Existe sempre o Lupa lá na internet, que é um meio de apurar o conteúdo e saber se de fato ele é real. Vai lá no site Lupa, procura se o conteúdo é verdadeiro e se a notícia procede. É importante. Fake news é crime. Fato, professor. Por isso que é bom ter um professor com a gente, isso daí. Professor, agora vem um bloco esperado. Vamos lá, agora é prova de fogo. Esse é prova de fogo. Mas a prova de fogo, eu quero perguntar, professor, qual time você torce? Corinthians. Palmeirense, Edão. Palmeirense, meu presidente. Olha, o Palmeiras, no ano passado, quis deixar o Campeonato Brasileiro... Assim, a galera mais tranquila, porque só o Palmeiras não dava. Todo ano estava cansado de vir para 9 de julho comemorar título. Agora esse ano, prepare-se que a gente vai ganhar Paulistão e vamos ganhar uma série de outros títulos aí. Viu? Espero boa sorte. E mais um Mundial, hein? Professor, aqui você tá com 2 contra 1, cuidado, professor. Eu te amo. E mais um Mundial, sabe disso, né? Não, você tá no contrassenso. Você é um cara lá do Vetor Oeste, é a maior região corintiana de Mundial. E aprendi também uma outra coisa, professor. É importante porque professor também aprende. Claro. A língua de sinais, conhece mais ou menos ou não? Mais ou menos, muito pouco. Então, vou ensinar uma coisa pra você. Não. Palmeiras tem Mundial. Entendeu? Perfeito. Adorei essa, Ed, mandou bem. Então vamos lá. Já que o Ed é um pré-candidato, eu vou falar pra você, Ed, você tá quase me convencendo a votar em você. Brincadeira. Vamos lá. Colocando todos esse bojo de informações que nós temos aqui, por que você colocou seu nome à disposição nesse atual momento? Boa pergunta. Olha, a gente veio construindo uma política regional. Eu fui vereador, fui o segundo mais votado. Na primeira eleição eu tirei 2.000 votos. Uau. Na primeira eleição fui eleito com 2.000 votos. Muito voto. A segunda fui eleito com 5.439. Isso.
E a terceira agora, 6 mil, faltou 41 votos para 7 mil votos. Muito voto. Então, eu acho que a experiência que a gente vai adquirindo com o tempo e a relação que a gente vai criando regional, cabe essa possibilidade de buscar essa oportunidade. Porque a gente entende, essa relação que nós fizemos agora na presidência da Câmara, com o apoio do prefeito, foi fundamental para poder montar o parlamento regional com os vereadores da região metropolitana, os presidentes das câmaras, sentir e acompanhar a dor de cada município. Show. Ir para Brasília, ir para São Paulo, não conseguir nada em Brasília nem em São Paulo por não ter deputado. Então, isso para a gente, não é que não conseguiu nada, conseguimos algumas coisas sim, mas conseguimos emendas parlamentares, conseguimos articular com a Secretaria da Saúde, da Educação, coisas, mas efetivamente uma grande obra para a cidade, investimentos na região metropolitana, muito pouco. Então, para o que nós pagamos, é nada. É nada. Portanto, tal de imposto que a região metropolitana paga é nada. Então, eu acho que isso acabou preparando a gente para... Porque chegar na Assembleia Legislativa, lá, tem que saber o que faz um deputado. Tem que saber a dor que tem aqui, que às vezes você acorda do dia para a noite. Vou ser candidato. Mas você não tem uma noção de como funciona a região e a importância dessa vida parlamentar. Para buscar, angariar recursos para cá é muito difícil. Então, você tem que ser preparado. Tem bastante nomes de Jundiaí preparado para isso. Existe. E, nesse momento, eu me coloquei à disposição do Gustavo Martinelli ano passado. Temos conversado bastante. E ele tem afirmado essa postura aí, esse apoio. Vai ser um grande ganho para a região. Vai ser um grande ganho. Isso aí. E o que te diferencia dos demais pré-candidatos? Olha, é difícil falar dos outros e é difícil falar de si mesmo, né? Porque é assim, eu acho que oportunidade, todo mundo busca, todo mundo tem seu sonho. E eu tenho um sonho de ter uma cidade melhor. Eu tenho um sonho de ter uma cidade inclusiva. Tenho um sonho de ter uma cidade onde as pessoas possam falar assim, eu tenho orgulho de morar em Jundiaí, mas eu tenho minha casa própria, consegui na cidade de Jundiaí. Uau. O meu emprego... Estou numa cidade segura, estou numa cidade com uma qualidade de vida boa e quero aposentar e ter o resto da minha vida aqui na cidade de Jundiaí. Então, eu acho que tem que ter gente da terra lá em Brasília e lá no governo do estado. Porque tendo gente da terra, a gente consegue defender os interesses daqui. Os outros demais candidatos que terão por aí, cada um vai ter sua bandeira e sua defesa. E que a gente respeita nisso. Eu acho que o mais importante é fazer um alinhamento político, tentar falar, olha, Jundiaí há tantos anos não elege ninguém. Vamos eleger? Vamos dar oportunidade? E aí, essa oportunidade é importante a gente falar com as pessoas e falar, olha, o que eu posso fazer de melhor? Porque às vezes a gente fala muito, né? E eu gosto mais de escutar do que falar. Na rua, as pessoas vêm falando pra gente, olha, tem esse problema na minha cidade, esse no meu bairro. Então, vivenciando, isso acaba sendo um diferencial para que a gente possa entregar um resultado melhor. Bacana, Muito incrível. Muito bom. Dá para perceber que dentro de todo o conjunto do seu trabalho, claro, o slogan que coloca sobre a sua bandeira principal é dignidade humana. Dá para perceber, isso é nítido. Agora, olhando na via de trabalho, né? Qual seria a sua principal bandeira de fato a ser trabalhada? Show. É saúde, a principal, não tem jeito. Não tem jeito porque eu quero, e aí eu falo muito sobre isso. Quando o seu João, a dona Maria, a pessoa que está lá na ponta esperando uma cirurgia, e ela conseguiu ser atendida no curto prazo, e ela chegar e falar, poxa, que legal, deu certo. Para mim tá tudo certo. Para mim é satisfatório isso. A pessoa tá com a casa própria dela, segunda pauta, que eu acho que é a maneira, a hora que ela recebe a chave, quem é que não quer a casa própria? Nossa. Então, bora lutar para isso, não é? Uau. É isso daí, sensacional. Ed, lá vai outra para você, meu amigo. Como você pretende representar de fato a região? É com diálogo e escuta. Eu acho que nada mais que isso. É diálogo e escuta. Escutar os prefeitos, escutar os vereadores, que a gente vem fazendo isso. E ninguém é melhor que ninguém, mas junto a gente consegue transformar uma região melhor. Eu tenho um orgulho de estar na Câmara, eu tenho vereador do PT, do PSOL e do PL e do Centro. Então, ideologicamente,
o PT e o PL não tem... Cada um tem sua defesa. Mas eu tenho... Todo dia que eles acordam de manhã, eu tenho... E isso eu puxo porque eu sei que os vereadores fazem isso, e eu sou testemunha disso, e tenho autonomia para falar em nome deles, todos eles querem uma cidade melhor. Uau. Então, tanto o que está ali é oposição ideológica, mas na hora que eu chamo e falo, olha, galera, vamos construir aqui a questão de uma pauta para atender Jundiaí, ou quando o prefeito chama a gente para algo importante, que é importante para a cidade, ninguém arrega. E isso, eu tenho orgulho de estar nessa legislatura com esse grupo de vereadores, porque eles me dão sustentação para isso. Então, é isso. Aí com o diálogo a gente consegue construir uma sociedade melhor. Não tem jeito. Muito bacana. A bandeira principal de todos é Jundiaí. Sim, é isso aí. E qual o seu posicionamento sobre a aliança partidária? A aliança partidária eu defendo uma questão bem sensível, né? Eu defendo um pouco tem o modelo americano e tem alguns outros países, a candidatura independente. Existe. Mas a aliança partidária é importante também, por um outro lado, porque você não constrói nada sozinho. Agora, meu partido, na região, uma região ele apoia um governador, na outra o estado ele apoia outro, e assim vai, que é o partido de centro. Flexível, né? Então, as alianças partidárias são importantes, desde que seja o bem comum da sociedade. Que legal. Porque a gente vê aí que tem aliança... com partido não partidário, com crime organizado. Então, aí, essa aliança não vai favorecer a vida das pessoas. O que favorece a vida das pessoas é a entrega, é o resultado, é o melhor possível pelas cidades. Então, é isso. Que show. Show, sensacional. E você está preparado para críticas e cobranças públicas? Olha, isso eu recebo todos os dias. Esses dias eu recebi uma crítica que foi bem interessante. Estava eu e o prefeito numa missa, e uma senhora, espero que ela assista nosso vídeo também, chegou assim, olha, eu estou muito chateada que quando saiu da missa, na Vila Rami, que os pombos ali perto do terminal central estão sem o bebedouro deles lá. E aí ela falou, eu não consigo dormir direito por causa que eu fico chateada com isso, e isso está me apertando, me angustiando. Que dor. Né, como ser humano. E a gente entende a sensibilidade dela em relação aos pombos, né, da cidade. Então, é uma angústia que isso, ela achando que o bichinho vai passar sede e vai morrer. Então, é uma angústia dela. E quando a gente tem essa escuta, quando a gente tem essa sensibilidade de ouvir as pessoas e a dor de cada um, a gente consegue construir uma sociedade melhor. Não tem como. Então, a crítica dela, por um lado, alguém podia falar assim, poxa, mas essa mulher está reclamando de pombo, pombo faz cocô no meu quintal e tal. Mas é a angústia dela, então eu, como poder público, tenho que ouvi-la. É uma crítica. Como a gente vai resolver? Vai dar para resolver? Não vai? Mas, enfim, a gente tem que ouvir isso todo dia. O político que não ouve crítica, ele vai fazer outra coisa. Sai fora da política. É legal. O Getúlio Vargas tinha uma questão muito interessante, que ele colocava que a sociedade, na verdade, e esse é um ponto meio freudiano, precisa de um pai, não de um político. Então, isso daí. Esse olhar, ele é tão preciso, porque assim, você acaba olhando a dor de alguém no estado dela ser ela. Vou dar um exemplo claro para não ficar muito aleatório. Você tem uma criança. Quando a criança chora por alguma coisa, você às vezes fala para ela assim, fica quieta. Agora, se um adulto chora, você acolhe. Uau, e qual é a diferença das dores? Porque assim, são dores. São dores. Então assim, foi muito interessante olhar isso, porque isso é um ponto muito humano, e dá para perceber que sua política é muito humana, porque ele acolhe, independente de qual seja a dor. A necessidade do pombo, a necessidade do cachorro, a necessidade humana, a necessidade, sei lá, de trânsito social. E isso fica muito, muito claro e muito bem aplicado. Por quê? Dores são dores. Dores são dores. Independente de qual seja a pessoa e qual seja a dor, não é isso? Professor. E dor precisa do quê? Acolhimento e atendimento, não é isso? Fato. Parabéns, professor. Mandou bem. Só para essa questão da crítica, estava semana passada, não lembro se era quinta-feira, na prefeitura, com o pessoal do PEAMA. E aí, várias mães, o PEAMA, o prefeito, quando nós entramos... na Câmara, o prefeito falou, olha, vou tornar o PEAMA uma política pública permanente, e levou para a Câmara, pediu para mim e falou, presidente, vamos colocar lá em votação, colocamos em votação e tornamos o PEAMA uma política pública permanente de Estado e não de governo, porque rolou na campanha eleitoral que o Gustavo ia fechar o PEAMA, algumas coisas assim. E aí, as mães criticando de uma alteração que teve que fazer no PEAMA, e ali
angustiadas em relação a isso. E aí o Churchill fala uma coisa que a gente leva para a vida, que das maiores... na hora da crise que surgem as maiores oportunidades. E eu gosto muito do Churchill, aliás, eu gosto muito do trabalho dele, do ser humano que ele foi. E aí dali surgiu a oportunidade de a gente abraçar uma proposta junto com a Secretaria, com o governo, com a Secretaria de Esporte, com o PEAMA, para que o PEAMA possa ter a sede própria dele. Então, daí tem ideias de adote o PEAMA, enfim, várias coisas falando sobre o PEAMA. Porque assim, a questão da inclusão social, ela não pode viver no espaço de favor. Inclusão tem que ter sede própria, tem que ter vida própria, não pode viver de favores, de um puxadinho aqui, uma sala emprestada lá, tem que ser algo, uma política permanente. E o Gustavo acredita muito nisso, eu também, então vamos trabalhar junto pela questão do PEAMA. E uma outra coisa, só para finalizar aqui nessa questão da crise, por exemplo, a questão da polilaminina, é um pouco difícil de falar, foi desenvolvido pela doutora Tatiana, e nós conversamos com o laboratório, oficiamos o laboratório, oficiamos a Faculdade de Medicina e o Hospital São Vicente, porque o São Vicente ele pode ser o próximo ponto para a segunda fase da pesquisa. Uau! Por quê? Uau! Nós estamos aqui, Hospital São Vicente, uma excelente equipe de profissionais, que está próximo à rodovia Anguera Bandeirantes aqui. Sensacional. E referência em trauma. Faculdade de Medicina, excelentes profissionais, uma das melhores faculdades de medicina do Brasil, com habilidades em pesquisas e uma série de profissionais lá. E aí, vamos lá. Qual que é o pulo do gato nisso? Para que que a pessoa consiga ter eficácia na aplicação a partir do acidente, ele tem que ser 72 horas após o acidente. Sim. Você imagina em São Paulo, a pessoa na Zona Sul vai ter que atravessar a cidade quando sofre um acidente de trânsito lá. Para ela atravessar a cidade 2h30, 3 horas, enfim, e é muito demorado. Aqui em Jundiaí é mais rápido para chegar no São Vicente. Muito mais rápido. Então, por que não colocar à disposição a nossa Faculdade de Medicina e o nosso Hospital São Vicente para trabalhar a segunda fase, que pessoas poderão voltar a andar, e que isso falam que é um milagre, né? Que é uma descoberta aí, que tem até o sinal de uma cruz, né? Lá que tem feito essa discussão e tudo, da polilaminina. Então, eu acho que a gente tem condição de entregar isso e Jundiaí sair na frente. Então, falei com o prefeito sobre isso e a gente consegue avançar nessas coisas. Então, são coisas que o Jundiaí pode ter oportunidade, que a gente tem que pensar regionalmente, não só numa questão pontual. Muito show. Isso é política federal, trazer pesquisa para Jundiaí e desenvolver o DS, né? O DS é mais dinheiro público, isso daí. né? Todo mundo sabe disso. Ô, presidente, a gente tem uma dinâmica aqui que a gente faz um ping-pong com o nosso entrevistado. Ping-pong é uma pergunta e uma resposta única, né? Então, eu queria fazer aqui com você um ping-pong rápido e aí você me responde. Você tem um político que te inspira? Olha, eu tenho vários políticos que me inspiram muito pela história e tal. No Brasil, nós temos vários nomes que... A Orestes Quercia foi uma pessoa que me orientou muito. É mesmo? Quando juventude, Michel Temer também. E que as experiências deles ajudaram a gente. Tem gente que critica, tem gente que é a favor, que é contrário a esses caras. Geraldo Alckmin é um cara que foi um bom governador para São Paulo. Ratinho Júnior no Paraná. Tem vários políticos que... Zema também foi um bom governador, Caiado. Então, são pessoas que a gente está aprendendo diariamente com essas pessoas. E um político de todos, eu acho que de todos eles, o Churchill seria o político que eu mais me inspiro na vida. E qual um erro comum na política brasileira? A palavra. Falar e não cumprir? Exatamente. Tem muito político que promete e não cumpre. E aí a população fala, prometeu e não cumpriu. Prometeu, tem que cumprir.
Ou falar o porquê não cumpriu, ou justificar o porquê não cumpriu. Porque às vezes na época da campanha, tem político que sai candidato, que de tanta promessa que ele faz, que você acha que você ganhando, você não precisa trabalhar mais. Exato. Você vai ver no paraíso. Fala, poxa, tanta promessa que vai ter tudo, trabalhar para quê? Então, a gente não pode mentir para as pessoas. Gerar uma expectativa na pessoa e depois deixar ela frustrada com isso. Então, acho que assumir o governo, tem um compromisso, nós assumimos que aprovar a lei contra a questão do som alto, a lei do silêncio na Câmara Municipal. Prometemos isso na campanha, eu e o prefeito, e o vice-prefeito, o Ricardo. E aí o prefeito faz a lei, manda para a Câmara e a gente, não tem que aprovar, que sei o que, tal. Algumas pessoas criticando porque defendem que tem que ter o som alto nos bairros. Eu sou contra e prometi na campanha que votaria favorável e colocaria em votação na Câmara. É isso. Prometeu, cumpriu. Muito bom. Uma qualidade essencial para um bom gestor. Olha, uma qualidade essencial para um bom gestor eu acho que fala tudo. A questão de gestão, planejamento. Se você não faz um planejamento com orçamento público, está lascado. Porque assim, a cidade, o estado, né, o bairro, o país, tem muitos problemas para resolver. E você não vai conseguir resolver tudo em 4 anos. Então, você tem que ter um planejamento a curto, médio e longo prazo. Vai chover final do ano. Então, como gestor público, o que o prefeito faz? Se programa para poder limpar a boca de lobo, fazer manutenção da cidade e tal. Isso. A educação. Tem que fazer um planejamento de ter mais escolas. Fato. Mas ele não vai conseguir fazer escola, fazer a limpeza, podar a árvore, construir creche, construir UBS. Ele tem que colocar prioridade. E aí, o que a população... E aí, um diferencial que a gente tem feito no Vetor Oeste, que é a base política que eu participo, nós começamos o coletivo Vetor Oeste com 7 pessoas. Hoje tem mais de 300, são voluntários com a gente nas nossas reuniões. E nós trabalhamos a questão da igualdade. Ninguém é melhor que ninguém e juntos a gente consegue fazer um mundo melhor. Então, quando a gente faz essa escuta, quando o gestor faz essa escuta da população e vê as principais necessidades, os principais anseios, ele consegue fazer um gerenciamento melhor da cidade. O Gustavo tem feito muito bem feito isso. Inclusive, agora vai ter a prefeitura nos bairros no final de semana, lá no Almerinda Chaves. É a escuta. É isso que a gente consegue fazer. Porque quem está pagando imposto tem que ser ouvido, né? Sim, no mínimo, né? Com certeza. E o maior desafio para o próximo mandato? Olha, o desafio... Tô pegando pesado com velho. O desafio que eu vejo, não só em Jundiaí, mas em todas as cidades, é a questão da arrecadação. A arrecadação cada vez está onerando mais os municípios e Jundiaí a gente tem que repensar. É uma cidade logística, sim. Mas o que o galpão logístico traz de contribuição para a cidade? Contribui com o emprego? Sim, mas falta mão de obra. Então, nós temos que repensar as cidades, e aí isso é importante ficar gravado aqui, porque o serviço, hoje, ele está trazendo bastante recurso para os municípios. Perfeito. Então, a gente tem que repensar Jundiaí, a gente vai investir mais em logística, ou investir mais em serviço, pesquisas, entre outras coisas. Então, eu acho que isso a gente tem que pensar já. Já tem gente discutindo isso na prefeitura, mas a gente tem que pensar e agir em relação a isso. Isso vai ser o maior desafio para os municípios, porque caindo a arrecadação dos municípios, aumenta a conta e o município não vai dar conta disso aí. Verdade. E tem a escola do Legislativo, vocês devem ter na Câmara, uma nota de rodapé que a cidade se diz cidade turística e nunca nós vemos iniciativa. Exatamente, né? professor. Nunca nós vemos. Exatamente. Outra coisa, e a última aqui pra gente, uma mensagem direta ao eleitor nessa próxima eleição que vem aí. Olha, pense o que vai melhorar a sua vida, no político vai votar, o que vai melhorar a sua vida no dia a dia, né? Às vezes você se apaixona por um político porque ele é o encantador de serpentes, né? Às vezes. Verdade. E talvez seja o político de ocasião. Avalia se compensa você como cidadão em quem você vai votar. Porque às vezes você vota por alguém que não vai trazer nenhum benefício para sua cidade, né?
Então, dê oportunidade para alguém da cidade Boa. ou da região metropolitana. Eu acho que é importante fazer essa campanha para a gente eleger gente daqui. Boa. E aí eu falo muito direto. Claro que eu, pré-candidato, vou pedir apoio para mim. Fato. Mas se tiver outro candidato da região, se não for em mim, que seja outro da região. Entendeu? Sensacional. Porque Direto, nós temos que pensar no bem comum da nossa região metropolitana. Que bom. É isso daí. Vamos lá. Ô Ed, gostaria de estar continuando aí, mas nós estamos chegando no nosso tempo aí, né? E me fala uma coisa, deixa uma mensagem aí para quem tá desacreditado na política. Que mensagem você deixa para quem tá desacreditado na política? Pode olhar nessa câmera. Pode olhar nessa Olha, câmera dá um aqui, ó. corte agora. Eu quero citar um texto do Bertold Brecht, que é chamado Analfabeto Político. E quem puder ler e acompanhar esse texto é importante, é um texto um pouco firme. Eu, desde a minha adolescência, sempre li esse texto e levo isso como uma aula na minha vida, né? Estou na frente do mestre, do professor aqui. A política, o preço do calçado, do arroz, do feijão, o transporte público, tudo depende de decisões políticas. Se você não participa e não vota, como vai cobrar depois? Então é importante participar, votar e cobrar o político, porque ele está ali para servir a população. E eu falo muito disso, não está para se servir. Foi o tema da campanha da fraternidade, um ano aí, que eu vim para servir, não para se servir da política. Então fiscalize, acompanhe, porque tudo acontece na sua vida. Do emprego, do transporte, da segurança, depende de decisões políticas. Ou você participa, cobra e elege alguém que você acredita, ou vai entrar aquele canalha, corrupto, que vai gastar o dinheiro público e não vai fazer nada por você. Mandou bem, mandou bem. Ô Ed, deixa aí pro público aí, né, meu pessoal que tá assistindo a gente aí, onde eles podem acompanhar o seu trabalho, Instagram, Facebook, rede social. Deixa aí pro pessoal aí, onde eles podem estar acompanhando o seu trabalho. Olha, aí. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu criei ontem o Kawaii. A minha equipe vai matar eu. Mas criei o perfil no Kawaii ontem, porque eu vendo crianças e adolescentes utilizando ali, e eu tenho muitos seguidores no TikTok também, né, crianças, inclusive esse dia eu estava cortando um pouquinho de cabelo que eu tenho, e o garoto falou assim, eu vi lá que você falou sobre a questão que vai ter no Ivo de Bona aqui, no TikTok, né? Aí isso é bacana. Uau. Então, a gente tem que falar com todos os públicos, com a juventude, com a criança e adolescente. Então, siga a gente nas redes sociais, sempre disponibilizo o meu WhatsApp também, no meu Instagram, para que a gente possa ter esse diálogo direto. Porque só ouvindo as pessoas que a gente vai poder trabalhar para uma cidade melhor. Qual que é o seu Instagram, Ed? Ed Carlos Vieira, @EdCarlosVieira. Só isso. Só isso? Só isso? E no TikTok, Também, YouTube, tudo sempre? Ed Carlos Vieira. YouTube eu uso pouco. Facebook, Instagram, TikTok e Kawaii. Seu WhatsApp aí pro pessoal que quer falar com você. Eu vou deixar depois aqui deixa no link de vocês. Show, sensacional. Professor, queria continuar muito, mas nosso tempo já tá estourando. Prazer imenso repartir a mesa com você mais uma vez. Estamos aqui. Tá? Ed Carlos, um prazer imenso ter recebido você aqui, do fundo do coração. Espero que você possa voltar mais vezes. E eu queria deixar um pequeno adendo, né, Pra eu que sou do agro, né, o pessoal da região sempre fala, ô Leandrão, ô patrão, quando estiver lá com o pessoal, com os vereadores lá, fala pra eles dar uma olhada pra nós do agro aqui, né, mandar um recadinho pra gente aí, manda um abraço pro pessoal do agro aí, de Jundiaí, que estão muito carentes aqui em Jundiaí, com saudade dos muladeiros, né, das festas de rodeio de Jundiaí. Manda um abraço pro pessoal aí. Olha aqui, eu queria falar, eu sou suspeito que meu pai é agricultor, e eu sei da dificuldade que tem no dia a dia, e aí às vezes a ingratidão das pessoas que pagam caro numa Coca-Cola, num refrigerante, né? Não vou citar Coca-Cola, mas qualquer outro refrigerante, e aí depois pagar um pé de alface, R$3, R$4, às vezes lá no sítio, fala, poxa, isso é um absurdo. A gente sabe da dificuldade que você como agricultor tem para plantar, preservar, e tudo que nós comemos passa pela mão de vocês, então temos que fazer o melhor por vocês. E tem muita coisa para fazer, sim. Não só pelo agro local, mas pelo agro regional. Né? É isso. E tem que pensar e agir em relação a isso. Eu acho que precisa de mais apoio, sim. A manutenção das estradas rurais são importantíssimas. A gente tem dialogado com o governo em relação a isso. E que o sustento que chega à nossa mesa, somos gratos a vocês, que passa pela mão de vocês. É isso aí. Então tá. Ed, mais uma vez, foi um prazer imenso te receber aqui no Contexto Cast aqui. Seja sempre muito bem-vindo aí. Esperamos você de novo aqui. Professor, forte abraço. E para você que nos assiste, um beijo no coração do Pratão, Ed Carlos.
e do professor. Fiquem com Deus, pessoal. Valeu, galera!